Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Vamos hoje para essa live extra, né? Pra gente falar um pouquinho sobre quarto de oração. Bom dia, Paula, Diane, Thalita, Marin, Rosane, Sonaine, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre quarto de oração hoje, então, né? Que pra mim, assim, eu amo falar sobre isso. De verdade, tem sido, assim, sempre o grande divisor de águas na minha vida, na minha história, né? O meio pelo qual todas as transformações têm acontecido na minha vida, assim, muita cura interior, né? Muita libertação, mudanças no meu comportamento, né? Aprender a lidar com o meu temperamento e também me posicionar, né? Sair daquela apatia espiritual, né? E se posicionar em favor dos meus, né? Em favor do meu território espiritual. Então, a gente vai começar a rezar, né? A gente vai fazer uma oração agora e depois o pessoal vai entrando e eu vou começar a falar sobre quarto de oração. De verdade, gente, assim, eu sempre falo isso, né? Quem já me viu pregando, quem participa do nosso grupo de oração especial para mulheres, né? Sabe o quanto eu bato sempre nessa tecla. A gente precisa estar no quarto de oração. Então, vamos explicar o que é esse quarto de oração, mas vamos rezar primeiro, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigado porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado pelo chamado que Tu faz a cada um de nós, obrigado pelo chamado de estarmos aqui na Tua presença mais uma vez essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu veio fazendo na nossa história, Senhor, ao longo da nossa história, nesses últimos 21 dias de oração, Senhor, o tanto que Tu mexeu na nossa vida, Senhor, o tanto de revelação. Muito obrigada, Senhor, obrigada por toda a Tua bênção, todo o Teu favor, a Tua graça nas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, somos gratos por esse momento de oração, por esse momento, Senhor, para partilhar a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha em nosso socorro mais uma vez essa manhã e venha nos guiar, Senhor, que o Teu Espírito Santo vá tomando as direções, vá ampliando o nosso entendimento, derrubando todas as barreiras na nossa mente, no nosso coração, toda dificuldade de entendimento, toda dificuldade de concentração, toda distração. Nós clamamos que o Espírito Santo venha tomando todos os espaços, venha nos trazendo toda a graça que nós precisamos para compreender o desejo de Deus para a nossa vida. Nós clamamos, Espírito Santo, vem em nosso socorro, vem dirigir o nosso entendimento, vem dirigir a nossa atenção hoje, vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Toma a direção do nosso entendimento, da nossa razão, do nosso coração, as nossas emoções, vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Vai entrando também nos ambientes que nós estamos agora, Espírito Santo, vai preenchendo com a Tua presença, que seja sensível para a gente, a Tua presença, Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que Tu nos cubra com Teu preciosíssimo sangue, a nós, nossa casa, nossos familiares. Lava-nos com Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, Senhor, que o Teu sangue seja para nós hoje cobertura e proteção. Você pode ir agora pedindo a cobertura do sangue de Jesus. Hoje eu não vou fazer a consagração, a gente vai pedir, né, espontaneamente. Então você vai pedindo agora o sangue de Jesus. Jesus, cobre com Teu sangue o meu esposo. Você vai falando o nome de cada pessoa. Cobre, Senhor, com Teu sangue João Batista, meu esposo, Alice, Isaac, os meus filhos, a minha casa, Senhor, todos os meus familiares, toda a minha família, toda a família do meu marido, nossas afilhadas, Senhor, coloca agora todos, esconde todos os nossos amados debaixo do Teu sangue, todas as fontes de providências de nossa vida. Fale agora o nome do seu lugar de trabalho,
Consagre agora os seus instrumentos de trabalho ao sangue de Jesus. Vai pedindo, Senhor, cobre agora com o teu sangue o lugar onde eu trabalho. Cobre os funcionários, os colegas de trabalho, os chefes, donos de empresa. Vai entregando tudo agora para o Senhor. Se você tem que fechar um contrato, os clientes, os contratos, as negociações, Senhor, nós colocamos tudo debaixo do teu sangue. Detalhadamente cada pedaço da nossa vida, Senhor, nós queremos colocar agora debaixo do teu sangue. A nossa saúde, os enfermos de nossa casa, se você tem familiares enfermos, amigos que você tem pedido, coloca agora debaixo do sangue de Jesus. Se tem situações difíceis, coloca agora debaixo do sangue de Jesus, Senhor, os matrimônios, as dificuldades matrimoniais, as crianças, o entendimento das crianças das matérias da escola, o comportamento das crianças, os adolescentes, Senhor, toda a dependência de eletrônicos, de telas. Nós clamamos agora sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, a proteção do teu sangue, Senhor, que o teu sangue vá quebrando também todo tipo de dependência, Senhor, das telas, de tecnologia, Senhor, todo desinteresse pela vida. Nós clamamos agora o teu sangue sobre as nossas crianças, adolescentes, os jovens, Senhor. Clamamos sobre todas as áreas da nossa vida, sobre cada cômodo da nossa casa, Senhor, cada cômodo do nosso ambiente de trabalho, também os meios de transporte, Senhor, bicicletas, motos, carros, caminhonetes, caminhões, Senhor, ônibus, todo o meio de transporte que nós e nossos amados vão utilizar no dia de hoje. Nós consagramos ao teu sangue e te pedimos livramento de todo o acidente nas estradas, Senhor, acidente de trabalho, acidente doméstico, livra-nos de todo o mal pelo teu sangue. Nós clamamos, Senhor, livra-nos também de assaltos, livra-nos de furtos, Senhor, livra-nos de todo tipo de atentado contra a nossa vida, nossa e de nossos familiares, Senhor, que todo projeto de roubo, de furto, de assalto, de sequestro seja agora exterminado pela autoridade do teu nome, a proteção do teu sangue. Senhor, cerca agora famílias, cerca lugares de trabalho, Senhor, com o teu sangue. Cerca pessoas, Senhor, envolvidas nestes dias em campanhas políticas, Senhor, tantas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, Senhor, envolvidos em campanhas políticas, se expondo a perigos e a situações complicadas, Senhor. Nós clamamos a proteção do teu sangue também sobre os nossos municípios, Senhor, sobre todas essas questões. Afasta todo o mal, Senhor, das nossas cidades e municípios. Nós clamamos, Senhor, toda a proteção do teu sangue, Senhor, sobre nós, nossos familiares, todas essas situações de campanha política, Senhor, todos os nossos municípios. Nós clamamos, Senhor, lava-nos com teu sangue, livra-nos de todo o mal. Amém. Quando nós rezávamos agora, eu sentia muito livramento, e sentia livramento bem específico, assim, de situações de assalto, de atentado contra a vida, contra ambientes de trabalho, e o Senhor livrando, né? O Senhor livrando, a proteção do sangue de Jesus, né? O Senhor não permitindo, assim, o pior. Eu sentia muita proteção de Deus nesse momento sobre nós. Obrigada, Senhor, obrigada por todo o livramento. Amém. Então, olha só, quando a gente começa uma oração, né, vocês viram que a gente tem feito isso, né, durante toda a quaresma a gente fez, e agora durante os 21 dias do jejum de Daniel, que a gente terminou ontem, eu segui na mesma linha o início da nossa oração. Como que a gente faz? A gente começa o nosso dia, né, agradecendo a Deus pela nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente faz é gratidão, né? Senhor, muito obrigada pelo dom da minha vida, obrigada porque eu tô viva, obrigada pelas lutas, eu te rendo graça nas dificuldades, Senhor. Eu te louvo por toda a tua bênção, pela tua graça, te louvo porque tu é fiel, porque tu é amoroso. A gente começa o nosso dia já conversando com Deus, manifestando a nossa gratidão. Por mais que às vezes a gente tenha passado uma noite difícil, que a gente esteja passando por momentos difíceis, a nossa primeira conversa com Deus é manifestação de gratidão, né? Depois, como a gente vai começar uma oração, a gente já vai pedir para o Espírito Santo. Você pode fazer, agora você pode inverter a ordem, né?
Aí é como você achar melhor. A gente pode pedir primeiro o Espírito Santo e depois o sangue de Jesus, ou primeiro o sangue de Jesus e depois o Espírito Santo, né? Mas a gente sempre vai fazer essas orações, a gente sempre vai manifestar gratidão, a gente sempre vai cobrir toda a nossa vida. Vocês viram aqui que eu fui fazendo, né, vários pedidos pro sangue de Jesus e cobrindo. Então, assim, tudo aquilo que a gente coloca debaixo da proteção do sangue de Jesus, né, Ana, eu segui o mesmo raciocínio. Por quê? Pra gente ir acostumando os nossos ouvidos a pedir essas coisas, né? Pra gente não começar uma oração, às vezes, sem saber pra onde que vai, né? Então, nós agradecemos. E aí a gente pede o sangue de Jesus. E como é que a gente pede o sangue de Jesus? A gente pede o sangue de Jesus por tudo que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, né? Está protegido pelo Senhor. Então entra para debaixo do sangue de Jesus toda a nossa vida, né? Nós clamamos a proteção do sangue do Cordeiro. A gente clama a salvação, a libertação, a nossa parte da aspersão, né? A gente clama sobre as nossas misérias, sobre as nossas dores, sobre as enfermidades, sobre os matrimônios, sobre os nossos filhos, protegendo os nossos filhos, sobre as dificuldades dos nossos filhos. Amplamente nós entregamos toda a nossa vida e nós clamamos essa proteção, esta salvação que nos foi dada pelo Senhor, né? O sangue do Senhor foi derramado em nosso favor. E a gente clama toda esta proteção e toda a bênção e toda a salvação do sangue de Jesus. Então, assim, não fazer isso é não usufruir da bênção que Deus nos concedeu. Então, isso a gente começa o nosso dia fazendo. De repente, você não faz a sua oração pessoal ou o seu quarto de oração, que eu já vou explicar, no começo do seu dia. Você vai fazer lá pela última coisa da noite ou você vai fazer em outro momento do seu dia. Mas quando a gente acorda, a gente pede o sangue de Jesus, né? A gente sempre vai pedir o sangue de Jesus, começar o dia, né? Eu levanto antes de abrir o olho, que eu já tô aqui começando a me acordar, eu já tô, Senhor, cobre a minha casa com o teu sangue, cobre os meus filhos, o dia do meu marido, os clientes que ele vai encontrar, os fornecedores. Gente, e assim, ó, quanto mais você faz isso, mais você vai percebendo o livramento de Deus na sua vida. Porque às vezes tem coisas, tipo assim, hoje, né? Hoje específico, a gente tava aqui rezando, e você já tinha me visto rezar alguma vez, desde a quaresma e o jejum, para Deus livrar de assalto, sequestro? Eu nunca tinha pedido por isso, né? Para Deus livrar de assalto. Nunca tinha pedido. Mas hoje eu tive certeza que precisava pedir por isso. E aí, assim, ó, pode ser que a gente venha ter algum testemunho de uma pessoa que recebeu livramento nessa área. Como durante toda a quaresma e o jejum, várias coisas que eu falava pedindo a cobertura do sangue de Jesus, depois vocês vieram me testemunhar. Jéssica, aquele dia tu falou para Deus livrar de acidente e aconteceu assim, assim, assim. Jéssica, aquele dia tu rezou e consagrou a estrada para Deus livrar de acidente na estrada e aí Deus livrou. Eu recebi muitos testemunhos dessa maneira. Então daí a gente vai vendo que o que, gente? Que a nossa oração diante de Deus, ela tem eficácia, né? Às vezes a gente fica apático na oração, né? A gente tem uma apatia. Uma apatia é um estado de insensibilidade, né? A gente fica insensível, a gente não faz nada, fica parado. A apatia, assim, ela se caracteriza bem por isso, por a gente não fazer nada e sequer importar-se, né? Quantas vezes a gente vai para a oração apático, não tem sensibilidade na oração. Quanto mais a gente reza, mais sensibilidade a gente vai alcançando mesmo, a gente vai ficando sensível aos moveres do Espírito Santo. Então, quando eu estou aqui rezando e quando vocês estiverem sozinhos rezando, e daí você está entregando o seu dia, de repente vem uma coisa na sua cabeça, não tenha medo de entregar aquilo ao sangue de Jesus, peça aquilo. Né? Eu podia contar várias histórias assim, né, para vocês testemunhar, desde livramentos, né, de vida, né, livramento de estrada, livramento de acidente, livramento de doença, livramento de sentença de morte, livramento de muita coisa. Deus já fez muito. E eu tenho certeza porque naquele dia eu rezei por aquilo, né? Então a gente tem que pedir o sangue de Jesus nessa abrangência toda, né? E a gente pede ao Espírito Santo que nos guie. Precisa pedir também, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que às vezes a gente não sabe rezar
A gente não sabe o que pedir, a gente não sabe orar o que convém. A gente não sabe pedir o que convém, a gente não sabe como que a gente reza, né? E, gente, para nossa vida, para cada situação que a gente está vivendo e para nossa oração, existe uma unção e uma graça de Deus, né? Deus, ele deseja nos conduzir na nossa vida de oração. Ele pega na nossa mão e nos leva, né? E quando a gente pede para o Espírito Santo vem conduzir, vem na minha mente, conduz a minha mente, conduz o meu coração. A gente está fazendo o quê? Espírito Santo, pega aqui na minha mão e me leva, porque eu não conheço o caminho. Eu não conheço, eu não sei como ir, né? E o Espírito Santo, ele nos guia, né? Ele vai nos levando para o lugar certo, né? Um GPS. A gente não sabe como chegar no lugar onde Deus quer para nós na oração, né? E aí a gente pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos guiando, ele vai nos dando entendimento, ele vai nos dando compreensão, inclusive da palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas que falam: Jéssica, eu não consigo ouvir. Jéssica, eu não consigo entender. Peça que o Espírito Santo venha te dar o entendimento e a escuta, né? A gente precisa disso. Ok. Então, isso a gente sempre vai fazer, tá? A gente sempre vai demonstrar gratidão e louvor a Deus. A gente sempre vai pedir o sangue de Jesus e a gente sempre vai pedir para o Espírito Santo nos conduzir, certo? Agora vamos para o quarto de oração. Esses 3 passos de oração, gratidão e louvor, pedir o Espírito Santo, pedir o sangue de Jesus, vão estar dentro do quarto de oração sempre, tá? Mas o que é quarto de oração? Porque essa é a expressão, né? Essa expressão vem do seguinte pensamento, gente: quem é que entra no nosso quarto, né? No nosso quarto. O nosso quarto, o lugar onde a gente dorme, né? O lugar onde a gente se troca de roupa, é um lugar de intimidade. E dentro do nosso quarto não deve entrar qualquer pessoa, não entra qualquer pessoa. Só vai entrar dentro do meu quarto quem tem intimidade comigo, certo? E assim sempre deve ser. E eu já deixo aqui um parêntese, né? A gente tem que cuidar muito com quem a gente tem intimidade. Nós temos intimidade com pouquíssimas pessoas. A palavra de Deus nos orienta a ter intimidade com poucas pessoas, né? Quando a gente expõe demais a nossa vida, a gente está indo contra um conselho bíblico, né? O Senhor fala pra gente que a gente tem que ter um conselheiro entre muitos, entre 1000, a gente vai ter um, né? Que quem encontra um amigo encontra um tesouro. A gente anda encontrando tesouro em cada esquina que a gente vai? Não. Então, por quê? Porque é uma coisa rara e preciosa, né? Então, a gente vai ter 1, 2 pessoas, 3 de intimidade, quem sabe 4, assim, ó, cabe numa mão, né? Isso é um conselho bíblico. A palavra de Deus também diz o que é pra gente, que a gente não pode ficar expondo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos íntimos, né? Isso aqui eu tô abrindo aqui um parênteses, porque quando eu orava, o Senhor me colocava isso, né? Que às vezes a gente fica expondo a nossa intimidade, a intimidade do nosso casamento, né? Em qualquer meio, em qualquer lugar. Isso é um grande erro. A palavra ainda diz assim, ó: esconde as tuas intenções daqueles que te têm inveja. Às vezes a gente é tão tapado que a gente acolhe dentro da nossa casa pessoas que têm muita inveja da gente, sabe? E as mulheres, às vezes, são, assim, ó, mestras em fazer isso, né? Em acolher amigas, em acolher pessoas, em abrir a intimidade do seu lar, da sua vida conjugal, para amigas invejosas e mal intencionadas. E a palavra de Deus nos adverte que a gente não deve acolher essas pessoas na nossa casa. Então, tudo isso parte já da gente ter um certo discernimento, né? Com certeza o que eu estou falando agora, eu nunca falei quando eu falava de quarto de oração, mas isso tem um endereço, né? Se é para você, acolhe, pede para Deus sabedoria, para de expor a tua intimidade para todo mundo, né? Tem gente que expõe a intimidade na internet, fala tudo da vida. Gente, isso é de uma leviandade, assim, a gente não pode ser leviano, a gente não pode ser imaturo em fazer isso, né? Até porque a palavra de Deus diz assim: jovem, fala muito pouco da tua vida íntima.
Quando Deus fala para um jovem fazer isso, Deus está falando que isso é um sinal de imaturidade. E às vezes a gente já é bem adulto, né? Já é bem grandinho e continua tendo essa postura imatura, né? Então cuidado com isso, né? Voltando ao quarto de oração, só entra no nosso quarto, dentro desse ambiente, quem tem intimidade conosco. Então a expressão quarto de oração quer dizer o quê? É a gente ter intimidade com Deus, né? É Jesus ser nosso amigo íntimo, aquele para quem a gente abre todo o nosso coração, aquele para quem é pra gente seguro abrir a nossa vida, seguro contar os nossos segredos. Jéssica, mas Deus não sabe tudo? Sabe, Deus sabe tudo. E mesmo assim eu preciso falar para ele, sim, mesmo assim, porque nós seres humanos necessitamos falar e a gente precisa, e Deus estabeleceu desde Adão e Eva, né, um desejo de convivência, um desejo de estar presente na nossa vida. Ele é um pai amoroso e quer fazer parte da nossa vida, né? Ele é um Deus todo-poderoso que quer agir na nossa vida. Mas se nós nos fechamos, não partilhamos com ele da nossa intimidade, não pedimos para ele para que ele age ali naquelas circunstâncias, não pedimos para ele conselhos de por onde nós devemos andar, não perguntamos para ele, por exemplo, como que a gente deve agir em determinada situação, como deve ser o nosso comportamento, ou como a gente deve orar por uma determinada situação que a gente está vivendo, qual deve ser a nossa oração, ele não vai poder falar com a gente. Deus, ele quer interagir conosco, ele quer conversar conosco, ele quer estar na nossa presença. Quando a gente vê lá no Gênesis, né, que Deus caminha no jardim, logo em seguida, né, é hora da brisa ali, né, da tarde, e Deus vem para interagir, para estar na presença de Adão e Eva, né? Deus vem para fazer o quê? Para estar conversando com eles, para estar ali em intimidade com eles, né, para conviver com eles. E o que aconteceu? Eles pecaram, né? E aí Deus procura por Adão, onde estás, né? Deus, ele tem sede da nossa presença, ele tem desejo da nossa presença, né? Ele quer estar conosco e ele nos procura. E aí, onde que a gente tá, né? A gente tem tirado um tempo, né? E a gente tem no nosso coração o desejo de estar com Deus. Isso é muito magnífico. Desde lá no primeiro livro da Bíblia, a gente tem essa demonstração de que o pecado, né, afastou Adão de Deus, né, afastou dessa maneira, né, a ponto de quebrar essa comunicação e essa convivência com Deus, né. E a gente tem no Êxodo um trechinho que eu vou ler para vocês, em Êxodo 33, do 7 ao 11, a gente tem um trechinho falando sobre Moisés na tenda de reunião, que eu também gosto muito para falar sobre quarto de oração, que diz assim: Moisés foi levantar uma tenda, a tenda a alguma distância fora do acampamento, e chamou a tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor, dirigia-se à tenda de reunião fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda de reunião. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entretinha com Moisés. Isso é lindo demais, né? À vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé à entrada de suas tendas se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Olha que coisa fantástica, né? Eu falei disso essa semana. Êxodo 33, do 7 ao 11, tá? Olha só que coisa mais linda. A gente tem aqui Moisés na presença do Senhor, em um lugar preparado para estar com o Senhor. Então ele levanta uma tenda fora do acampamento, e essa tenda é o lugar onde ele está reunido com Deus, né? Onde as pessoas que querem consultar o Senhor chegam até ali. Mas lá dentro dessa tenda, Moisés se entretém com o Senhor, e Deus fala com Moisés como um amigo, falando face a face. Gente, isso aqui é uma loucura. E esse lugar aqui é o nosso quarto de oração,
né? Quando eu falo de quarto de oração, eu tô falando desse lugar aqui. Eu tô falando deste lugar onde nós podemos ficar face a face com o Senhor, como um homem fala com seu amigo, né? Mais do que a gente ficar abrindo a nossa vida para várias pessoas e procurando conselho em várias pessoas, a direção em várias pessoas, o que fazer em várias pessoas, nós temos que procurar no nosso quarto de oração, falando com o Senhor. É lá na presença de Deus que a gente recebe direção para a nossa vida. É aqui neste lugar, conversando com o Senhor face a face. Muitas vezes a gente fica desesperado, a gente procura em um monte de gente a resposta, quando a resposta está em falar com Deus no nosso quarto de oração. Decisões a serem tomadas, posturas a serem modificadas, coisas que a gente não sabe como lidar, sentimentos que a gente não sabe como lidar. Olha o que é isso, gente. É estar com Deus. A gente vai falar com Deus, a gente vai se entreter com o Senhor, tá? Eu gosto de pensar no nosso quarto de oração. Eu vou falar para vocês de uma forma, como eu aprendi, tá? Eu aprendi a rezar com esse livrinho aqui, A Hora Milagrosa, tá? É um livrinho mega antigo, mas que me ajudou quando eu era criança. Porque eu aprendi sobre oração pessoal, né? Sobre quarto de oração, sobre intimidade com Deus, acompanhando a minha mãe nos encontros, nos grupos de oração. Então eu ia pescando as coisas, ia prestando atenção em tudo aquilo e fui entendendo que eu precisava, e mais do que eu precisava, eu desejava, eu queria esse momento de oração com Deus. Então a minha mãe comprou para ela fazer, e eu tomei posse da graça, né, desse livrinho aqui, A Hora Milagrosa. O que é a Hora Milagrosa? São 12 passos de 5 minutos cada passo que nos ensinam a rezar. Como que a gente vai para esse quarto de oração? Quando a gente nunca rezou, quando a gente nunca teve esse processo de intimidade com Deus, nunca passou para isso, para muitas pessoas ajuda o livrinho pronto, tá? Por quê? Porque isso que eu venho falando há alguns dias, ele nos empresta as palavras, né? Aí cada aqui, por exemplo, tá? O primeiro passo, os primeiros 5 minutos são de oração de louvor. Aí o livrinho vai te ensinar o que é oração de louvor e vai ter uma oração de louvor para você louvar. Aí depois, o segundo passo, cânticos ao Senhor. Aí você vai cantar para Deus músicas que você gosta, músicas de oração, músicas de louvor, e aqui fala sobre isso. Depois, o terceiro passo é luta espiritual. Ele explica o que é luta espiritual e tem uma oração de luta espiritual, e assim vai indo. Então tem entrega, libertação no Espírito Santo, arrependimento, perdão, reflexões sobre as escrituras. Fala, Senhor, teu servo escuta, que é um momento de escuta a Deus. Depois o 10º passo é intercessões, depois súplicas e por último ação de graças. Cada um desses 12 passos são 5 minutinhos, né? E você vai sendo orientado com orações e posturas de como você tem que rezar. Me ajudou muito. Eu aprendi a rezar, a escutar a Deus, a falar com Deus através desse livrinho, tá? Depois de um tempo, ele se torna dispensável, né? Para mim, tornou dispensável. E eu fui procurando e fui encontrando o meu jeito de rezar, né? A minha forma de rezar, que é a que eu vou partilhar com vocês agora, né? Que não é lá um método maravilhoso, mas é a minha experiência. Eu vou partilhar com vocês da minha história, da forma como Deus faz na minha vida. E se isso for útil para vocês, façam, tá? Aí, olha só. Eu divido o meu quarto de oração em 2 momentos, tá? Um primeiro momento é de intimidade e oração mesmo pessoal. Para mim, eu começo a minha oração, eu faço lá aqueles passos de ação de graças, peço o Espírito Santo, o sangue de Jesus, sempre. E em seguida eu começo a conversar com Deus. E eu começo a entregar o que eu estou vivendo. Eu paro diante de Deus e falo, Senhor, estou cansada. Tem dias que eu digo pro Senhor, Senhor, eu tô exausta. Senhor, eu não tô nem com vontade de rezar hoje. O que tá em mim, sai. Você tá entendendo? Eu não retenho nada, eu falo tudo pra Deus. Senhor, eu ando com medo, eu ando ansiosa, Senhor, eu ando comendo demais.
Senhor, eu tô impaciente com os meus filhos. Senhor, eu tenho esse problema com meu marido. Senhor, tá acontecendo tal situação. Senhor, eu tô ansiosa por causa disso. Senhor, eu tô caindo de novo nesses pontos. Isso tá me deixando... Entendeu? Eu vou falar pra Deus, eu vou contar pra Deus o que eu tô vivendo. Eu vou abrir o meu coração pra Deus. Eu vou chorar se eu preciso chorar. Eu vou louvar, eu vou agradecer. Eu vou dizer, eu, como sanguínea, tem dias que a minha oração é riso, alegria, né? Otimismo pra cima. Tem dias que já não é tanto assim, mas, né, do jeito que eu tô, eu falo com Deus. E aí Deus vai me conduzindo. Muitas vezes, quando eu vou entregando as coisas pro Senhor que eu vou falando, eu já vou sentindo Deus falar comigo. Eu já vou sentindo Deus me orientar. Eu gosto de falar. Por quê? Quando a gente fala, toda oração que a gente fala em voz alta e que a gente consegue se ouvir, ela é muito mais produtiva, tá? Não só pelos processos cognitivos que isso alcança, né? Mas porque muitas vezes o Espírito Santo, ele age através da nossa própria entrega. Ele nos conduz àquilo que a gente tem que pedir. E daí, que nem eu tava falando agora há pouco, né? O assalto. Eu nem pensei em rezar sobre assalto. Eu não tava nem pensando em assalto. Eu nunca rezei aqui nenhuma manhã, nesses tantos dias de oração que a gente já fez, por assalto. Mas hoje veio no meu coração e veio na minha oração. Saiu da minha boca. Tem coisas que elas saem da nossa boca. Rezando. Opa, daí você se escuta, pessoa, opa, que é isso que eu tô rezando? Aqui tem uma direção de Deus, né? Então, às vezes, quando eu estou lá entregando a minha vida, entregando para o Senhor as minhas coisas, falando com Deus sobre o meu coração, e aqui eu sempre vou pedir para Deus, me direciona, Senhor, me mostra onde eu tenho que ser melhor, me orienta como agir em determinada situação. Aqui nesse primeiro momento eu tô entregando toda a minha vida para Deus e eu tô pedindo para Deus me direcionar, né? Porque assim, gente, a nossa oração, a nossa vida, ela contempla essas duas dimensões, né? Imediatamente, que é sempre a dimensão espiritual e a dimensão do cotidiano, né? Do humano, da carne, do dia a dia, das atitudes, das coisas práticas, daquilo que quando eu abro a porta do meu quarto de oração, eu tenho que fazer, executar, né? Então, a gente fala de duas dimensões que fazem uma única coisa, que é a gente viver, né? Então, assim, eu preciso nesse quarto de oração ser orientada muitas vezes da forma como eu tenho que viver, da forma como eu tenho que me posicionar, da forma como eu tenho que me portar, como que eu falo com meu marido diante dessa situação, né? Quantas vezes eu falo isso para muitas mulheres, que é o seguinte, às vezes a gente quer só rezar, né? Rezar e que Deus faça. Isso é uma grande tentação. A gente quer rezar para que Deus faça. E aí você reza muito, faz jejum de Daniel, faz quaresma de São Miguel, reza o rosário todo dia, reza com fulano no YouTube, reza com Beltrano no YouTube, faz trocentas campanhas de oração, reza mil misericórdia, mas uma cavala falando com o marido, né? Tem jeito? Quer que Deus faça? Não tem como. Faz todas as coisas que faz reclamando. Gente, foi fazer o que com toda essa reza? Que jeito? Tem como? Muda alguma coisa? Muda nada. Não muda. Enquanto a gente não colocar na nossa cabeça e no nosso entendimento que as duas coisas precisam estar ajustadas, a nossa vida espiritual com a dimensão da praticidade da vida, das atitudes, do comportamento, a gente não vai acertar alvo nenhum. Ontem eu falava sobre os filhos, eu posso morrer rezando pelos meus filhos. Se eu não dou a educação adequada, o limite adequado, se eu não tiro essas porcaria de coisa arada de YouTube, de televisão, deixo solto fazendo qualquer coisa, não posso rezar muito, não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, tudo passa por isso. E essa primeira parte da nossa oração, ela orienta o nosso comportamento, muito. Eu digo para vocês assim, esse primeiro momento, ele é de muita restauração pessoal, de revelação pessoal, de crescimento espiritual, de mudança do nosso próprio caráter,
sabe? Depois eu vou falar pra vocês como que a gente escuta a voz de Deus, mas presta atenção nisso agora, tá? Esse primeiro momento de oração, Deus vai me mostrar em mim, muitas vezes, a raiz da minha irritabilidade, o motivo da minha irritabilidade, o motivo da minha preguiça, a raiz da minha raiva, o porquê que eu sou explosiva. Deus vai me revelar, inclusive, estes pontos, porque muitas vezes existem comportamentos nossos que são assim, ó. Tem comportamentos que a gente tem que a gente sabe que tem, que não é bom, e os outros também estão vendo na gente que não tá bom, né? E a gente sabe que aquilo ali não é legal, eu sou explosivo. De repente, se se dá conta, as pessoas também estão se dando conta, né? Tem comportamentos, né, que só a gente sabe que a gente tem. E ninguém mais sabe. Ninguém mais vê aquele comportamento. Mas a gente sabe que a gente tem, né? E tem comportamentos que a gente não sabe que tem. E todo mundo tá vendo que a gente tem. Existem pecados que a gente não sabe que tem. E todo mundo vê que a gente tem. E a gente nem se dá conta. Atitudes que tá todo mundo vendo que a gente tá errado. Menos a gente. E tem coisas, gente, que só Deus sabe. Por isso que o salmista fala, né? Pedindo perdão, ele fala, mostra-me as faltas que me são ocultas. Porque tem coisa errada que a gente faz, que a gente nem faz ideia. E é aqui nesse primeiro momento da oração que Deus rasga pra gente, sabe? Tudo que tá impedindo da gente ver e a gente tem acesso devagarzinho. É bem devagarzinho esse processo, sabe? Tem dias que parece que vem que nem uma enxurrada, mas é um processo, é um caminho de santificação, é um caminho de construir uma intimidade que te leva para o céu. E só vai te levar para o céu se você obedecer e mudar esses comportamentos. Mas olha só, esse primeiro momento da oração é Deus te mostrando assim, ó, você é invejosa, você é irritante, olha só, você não é um bom pai, você tá deixando falta aqui, aqui, aqui. Só que Deus fala isso com amor. Deus conversa com a gente, nos mostra. A gente vai entendendo onde a gente tem que mudar. Esse primeiro momento de oração é a mão de Deus trabalhando a argila, sabe? Do modo dele. Depois eu vou falar como que Deus fala. Mas é importante que a gente compreenda que este primeiro momento, a gente deixa Deus mexer na gente. Vocês lembram que eu falei semana passada sobre um monte de maldições? Eu falei sobre maldições familiares, falei sobre maldições proferidas pela boca de pais e pessoas com autoridade, falei sobre maldições, automaldições, maldições... Ih, falei um monte de maldição, falei sobre voto íntimo, voto secreto, né? Falei sobre tudo aquilo. E muitas vezes eu disse assim, leva isso pro teu quarto de oração. Quando que a gente pega essas coisas? Então, assim, ó, eu tive uma revelação, né? Durante lá... os momentos de oração do jejum, que eu preciso orar para quebra de voto íntimo. Quando que eu faço isso no meu quarto de oração? É nesse momento. É nesse primeiro momento. Então, eu pego aquelas minhas listas de voto íntimo, eu pego aquelas orações que eu peguei e vou fazer aqui. Mas olha só, o quarto de oração, ele não é um momento de você rezar o terço, de rezar o terço da misericórdia, não são as nossas orações devocionais ou piedosas. Você pode até contemplar isso em algum momento, mas aqui é momento de conversa e revelação. Gente, eu não sei falar para vocês, eu sei falar para vocês que a minha vida, as curas que eu recebi de verdade, as libertações, a mudança do meu comportamento acontecem e eu sei que acontecerão neste momento. Eu recebi muito mais cura nesse momento que qualquer pessoa impondo a mão sobre mim e orando por mim. Eu recebi muito mais cura nesse momento do que em qualquer outro lugar que eu tenha ido. Esse aqui é o momento por excelência, porque, gente, a gente está conversando com Deus e Deus está fazendo na nossa vida. Então, este momento é um momento do crescimento nosso, pessoal. Deus nos orienta, a orientação de Deus vem para nós neste momento. Então, Deus vai dizer assim, ó. Deus vai dizer, depois eu vou dizer como, né? Mas a gente vai entender o seguinte, cara, eu preciso falar melhor com os meus filhos. Se eu quiser mudar o comportamento do meu marido, eu tenho que mudar o meu.
Que descoberta! E isso aqui a gente descobre no quarto de oração. Que os outros mudam quando a gente muda. Sabe que um dos grandes sinais para mim, assim, da eficácia dessa mudança de comportamento na minha vida foi que é o seguinte, depois eu vou falar sobre como que a gente faz as coisas, né? Mas eu sempre tive diário espiritual, assim, sempre não, né? Mas eu acho que eu tenho muitos diários espirituais, né? Eu tenho diários espirituais aí de 20 anos, assim, né? Então, eu consigo. E ano passado, o Senhor me orientou a pegar esses diários todos e folhear eles, né? E eu pude enxergar ali o meu crescimento. E uma coisa muito fantástica é o seguinte, para mim. Todos os pontos do meu comportamento, as coisas que realmente me incomodavam, que Deus foi me mostrando que eram falhos no meu comportamento, né? Que eram falhos na forma como eu realizava as coisas, a condução que Deus me levou para a maturidade nas coisas mais práticas da minha vida, eu sempre anotei, né? Isso é um conselho que eu dou para vocês. Tem que ter diário espiritual, tem que ter um caderno, tem que ter um lugar onde se anota tudo, tem que estar tudo anotado, né? Por quê? Porque ali a gente consegue depois lembrar o que Deus já fez, ver o que Deus já fez e ver aquilo que também a gente ainda não fez. E quem sabe até desobedeceu a Deus, quem sabe até esqueceu e precisava ter feito. E aí o que acontece? Eu percebi depois, né, quando eu fui estudar de verdade temperamentos, eu sempre conhecia a teoria dos 4 temperamentos, estudei, li sobre isso bem jovenzinha, mas nunca tinha me aprofundado. Nos últimos anos eu fiz curso, comecei a ler de verdade, compreender, né, sobre... Hoje a rinite tá daquele jeito. Comecei a entender sobre os 4 temperamentos. E aí, quando eu descobri de verdade o meu temperamento sanguíneo, e eu fui ler lá a lista toda das características, né, das positivas e das não tão positivas assim para um sanguíneo, eu vi a lista do meu caderno de oração. Tudo que eu colocava no meu caderno de oração, que não estava legal, do meu comportamento, era traço do meu temperamento. E todas as direções que Deus me deu para lidar com aquilo ali, para mudar, foi justamente o que eu aprendi lendo e fazendo os cursos. Gente, isso para mim foi de uma grandeza, isso para mim foi de um sinal para eu compreender o tanto que eu via na prática. Eu vejo na prática, né? E aqueles pontos cruciais, aquilo que eu precisava muito mudar, aquilo que era o mais necessário que eu mudasse, tava lá, como ponto-chave do meu temperamento que não era bom. Então, da minha superficialidade, da minha dispersão, né, da minha empolgação em começar e da dificuldade de terminar. E aí, mais maravilhoso do que tudo isso, era enxergar como eu já tinha crescido, como eu tinha saído daquele estado de maturidade tão grande, de ser dominada pelos traços negativos do meu temperamento, e aprendi a fazer isso como? No meu quarto de oração. Deus me orientou, né? E eu fui conquistando, fui dando os passos, fui obedecendo e Deus foi me dando mais. Então, é muito maravilhoso. Esse primeiro momento, ele é o momento chave da nossa oração, da nossa vida de oração, né? Eu não vou falar aqui para você sobre vida de oração, né? Eu não vou falar sobre os santos que escreveram sobre isso, não é o objetivo dessa live, né? Mas é importante que e eu quero passar para vocês aquilo que eu tenho vivido, né? A experiência do que eu tenho vivido. Isso aqui, viver isso no quarto de oração nos muda. E aí, gente, muda as realidades ao nosso redor. Porque se eu sou melhor, se eu me porto de uma maneira diferente, se eu começo a agir diferente dentro do meu lar, todas as coisas no meu ambiente de trabalho, com as pessoas que eu convivo, Deus vai me orientando como lidar. Gente, Deus nos orienta assim, ó, para de conviver com tal pessoa. Para de tomar tal atitude. Não assiste mais isso daqui. Não conversa mais com essa pessoa, não vai mais nesse ambiente. Ou ainda, estuda sobre isso. Quanta coisa Deus me mandou estudar e eu não entendia por que Deus me mandou estudar. Gente, eu estudei tanta coisa sem entender para que eu estudava.
E hoje eu entendo para que eu estudei tudo aquilo. Hoje eu compreendo. Estudava às vezes na base da raiva. De verdade, tô sendo franca com vocês. Mas tudo que Deus me ensinou e que eu obedeci e que eu cumpri no meu quarto de oração, eu tenho colhido os frutos. Eu tenho aprendido que o quarto de oração é chave na nossa vida. Mudar o meu comportamento muda o comportamento do meu marido. É que a gente quer que só Deus faça. A gente quer que os filhos, o marido, o chefe, os colegas de trabalho, a sogra, tudo mude magicamente. Nada disso vai mudar magicamente. Deus quer mudar a gente. Deus quer fazer na gente. E quando você vai para o quarto de oração, você tem que ir sabendo assim, eu quero que Deus mexa em mim. Eu quero saber para que eu implico com essa pessoa. Deus vai mexer em mim. Deus vai mostrar na minha vida. O quarto de oração é para a gente poder explodir o nosso coração e vazar tudo que é sujo. Para a gente falar para Deus aquilo que a gente não fala para ninguém. Para a gente contar para Deus que a gente tem saudade do pecado. Que a gente fica pensando em pornografia. Gente, aqui é o lugar de vazar toda a podridão do nosso coração. De se despir diante de Deus. Olha o que é intimidade. A intimidade com Deus de Adão e Eva era de estar nu diante de Deus. Quando entra o pecado, eles vão se cobrir. E quantas vezes a gente chega no nosso quarto de oração e talvez a maior parte das vezes se cobrindo diante de Deus. Não querendo mostrar nossa nudez. O quarto de oração é para ficar nu diante de Deus, expor aquilo que a gente tem vergonha, expor aquilo que a gente não gosta, expor aquilo que a gente não mostra para ninguém, é nudez diante de Deus. É contar para Deus a nossa miséria, é contar para Deus aquilo que... E deixar Deus nos curar. Gente, a cura interior, a cura dos traumas, a cura das travas, a libertação dos pecados, a libertação dos vícios, é nesse momento. É nesse momento de oração, é essa primeira parte. Eu tô falando só de uma parte, porque nós vamos ter que fazer uma segunda live para eu falar da segunda parte, porque eu falo bastante. Porque eu também não vou me furtar de falar para vocês da riqueza desse momento. Esse momento muda a nossa vida. Muda o andar, muda o nosso destino. Estar na presença de Deus muda o nosso destino. Gente, se eu puder falar só uma coisa na minha vida, eu vou falar sobre o quarto de oração. Eu vou falar sobre ser amigo de Deus, sobre estar na presença de Deus sem medo, estar na presença de Deus abrindo o coração para Deus. Esse é o momento. Vamos ver mais aqui o que eu consigo falar hoje. Bem, vou falar um pouquinho sobre ouvir a Deus, tá? Eu vou marcar depois com vocês a próxima live, daí eu vou falar sobre a segunda parte do quarto de oração, que é a guerra espiritual e como a gente reza pelos outros, tá? Como que a gente reza pelas pessoas, né? A guerra espiritual, como eu transformo esse quarto de oração em intimidade em um quarto de guerra. Essa vai ser a segunda live, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre a gente escutar a Deus, tá? Deus sempre fala conosco. Lá no livro de Jó, tem um versículo que fala assim: Deus fala de uma maneira ou de outra. Deixa eu ver se tá até marcado aqui na minha Bíblia. Aqui. Porque acusas Deus, né, de não dar-te resposta aos teus discursos? Ora, Deus fala de uma maneira e de outra, e não prestas atenção. Então a gente tem aqui, né, nesse versículo de Jó, aí ele vai falar sobre duas formas que Deus fala, né, que é através dos sonhos e através do sofrimento, nessa palavra aqui de Jó. Mas olha só, Deus fala de uma forma ou de outra e tu não prestas atenção, né? A maior parte das vezes Deus fala conosco, mas a nossa atenção não está na voz de Deus, né? A maior fonte, o maior lugar, né? A voz de Deus se manifesta em primeiro lugar na sua palavra, né? Então assim, e toda forma de escuta que a gente tem que ter, a gente sempre vai colocar em concordância com a palavra de Deus. Nunca você vai receber uma orientação de Deus que vá contra a sua palavra,
né? Ou contra a doutrina da igreja. Jamais, né? Jamais. Você nunca vai poder dizer assim que Deus falou comigo que eu posso comungar estando em pecado. Por quê? Porque vai contra a palavra e vai contra a doutrina da igreja. Então Deus nunca vai se desdizer. Tudo aquilo que nós escutarmos, se vem de Deus, tem que andar de acordo com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja. Isso é um sinal de discernimento, né? Então, qualquer tipo de revelação que eu tiver, se vai contra a palavra, não é revelação, é engano, tá? E aí, gente, não tem como eu ir pro meu quarto de oração sem a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, ela é chave pro quarto de oração, né? Eu vou pro meu quarto de oração sempre com a minha Bíblia, um caderno e caneta. Eu vou com um monte de caneta, com caneta diferente, eu vou com marca-texto diferente, porque eu risco tudo, né? Eu risco a minha Bíblia, eu risco no meu caderno, eu faço esquema no meu caderno, eu anoto tudo que eu rezei, eu anoto tudo que eu senti para depois eu poder lembrar, né? Porque eu sou esquecida e vocês já sabem disso, né? Então, o que que acontece? Sempre a palavra de Deus é a voz de Deus, é a revelação de Deus. O conhecimento do caráter de Deus vem da palavra. Gente, a gente só conhece uma pessoa quando a gente sabe como ela é e como que ela se comporta. Como é que é a personalidade dela. Não é assim, aquelas pessoas que você conhece muito, você passa, às vezes, entre eu, a minha mãe e a minha irmã, né? A gente vê uma coisa e diz, isso aqui, a Bruna não tá junto, a minha irmã, mas eu e a mãe olhamos e dizemos, isso aqui é a cara da Bruna. Por quê? Porque a gente conhece ela, né? A gente, quando vai comprar um presente, é muito mais fácil de você acertar quando você conhece a pessoa, né? Às vezes até você já diz assim, não, fulano é tão chato que é difícil de comprar presente, eu prefiro dar dinheiro. Por quê? Porque você conhece essa pessoa. O conhecimento, você sabe, quando fulano fez tal coisa, a gente diz, duvido, nunca faria isso. Jamais faria isso. Por quê? Porque eu conheço. Não é assim? Da mesma forma é com Deus. O nosso conhecimento da voz de Deus vem da palavra. A gente sabe que Deus não nos falaria uma coisa porque nós conhecemos a Deus. Eu só conheço a Deus se eu conheço a palavra de Deus, né? Então eu vou conhecendo que Deus é fiel, então ele nunca vai me abandonar. Eu vou conhecendo que Deus é pastor, então ele nunca vai me deixar faltar nada. Que Deus é providente. Eu conheço a Deus quando eu conheço a sua palavra. Eu vou conhecer a voz de Deus quando eu me importo em conhecer a palavra de Deus. E não tem como Deus falar algo para mim ou me dar alguma orientação que não esteja de acordo com a sua palavra. Isso é muito importante pra gente. Muito importante. Porque às vezes as pessoas vêm falar comigo, Jéssica, Deus me mandou fazer tal coisa. Deus me mandou deixar meu marido. Ora, Deus mandou você deixar seu marido? Mas que jeito? Que jeito se Deus fala que o casamento é indissolúvel? Que jeito se Deus falou que se a igreja fala que o casamento é até o fim? Que jeito? Você tá entendendo? A gente sempre vai pegar uma orientação, se a gente tá ali na oração e a gente, eu acho que é isso. A gente sempre vai trazer para a luz da palavra de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu não entendo nada da Bíblia. Eu não entendo. Daí agora eu vou ser bem chata, tá, gente? Bem chata, tá? Quanto tempo a gente perde com informação que não é para nossa vida algo realmente relevante, tá? A gente passa lendo livros, revistas. Hoje em dia a gente nem lê muito revista, né? Mas a gente passa no celular. Faça no Facebook vendo a vida dos outros, no Instagram vendo a vida dos outros, catando receita para fazer que nunca faz, querendo descobrir tudo da alimentação, o que o vinagre faz, a água com limão, a fulana de tal, não sei o que. Você perde tempo com um monte de bobagem e não lê a palavra. E depois vem me dizer, Jéssica, mas eu não sei por onde começar. Meu bem, tem tanto jeito de ler a palavra de Deus, mas sabe qual é o jeito que tem? Sentar, pegar a Bíblia na mão e começar a ler. Lê os 4 evangelhos primeiro. Começa Mateus, Marcos, Lucas e João.
Lê bem assim. Lê os 4 evangelhos, vê como é que foi a vida de Jesus. Começa ali, para, medita, lê um versículo, medita aquele versículo, pensa sobre aquilo. Entende aquilo. Aí olha só, as nossas Bíblias, elas são tão boas que elas têm um asterisco. Aquele asterisco no versículo, lá embaixo tem uma notinha de rodapé com o versículo. E aí, às vezes, naquela nota de rodapé fala outros trechos bíblicos onde aquilo ali aparece. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai lá naquelas palavras e vai, procura na Bíblia e lê o que aquilo quer dizer e faz a ligação na nossa cabeça, começa a entender. Opa, olha só, é isso que quer dizer. As pessoas às vezes falam pra mim assim, Jéssica, tu tem tanto conhecimento bíblico, como que tu conhece a Bíblia? Dá um curso, gente, eu vou dar um curso de quê? De ensinar a sentar pra ler? Foi assim que eu aprendi. Ai, Jéssica, tu é muito inteligente. Não sou desmemoriada, tenho que ler 10 vezes a mesma coisa pra entender. Mas sabe qual é a diferença? Qual é a diferença entre entender e não entender a palavra? É sentar e ler, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. O que falta, às vezes, é um pouquinho de vergonha na cara pra sentar e ler. Tem uma edição da Ave Maria que é para estudo. Exatamente. Gente, tem tanta facilidade. A única coisa que eu vou dizer para vocês assim, ó, atenção. Único ponto de atenção. A gente pode colocar ali no Google, né, uma passagem bíblica que a gente não entendeu e vão vir ali diversas explicações. Cuidado, tenham atenção no que eu vou falar. Não distorçam, mas tenham atenção. Cuidado, a gente precisa cuidar da interpretação da palavra quando não está na Igreja Católica. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum com música evangélica, livro evangélico ou pregação evangélica. Eu tenho parentes que eu amo demais que são evangélicos, tá? Então assim, ó, não é preconceito, é o quê? É uma sabedoria. A gente precisa entender que para nós católicos existe uma luz de revelação, interpretação da Sagrada Escritura que é diferente, muitas vezes, para um evangélico, principalmente em questões doutrinárias, tá? Então, assim, um pouquinho de atenção com isso. Mas você pode comprar uma Bíblia de estudo e sentar o bumbumzinho e começar a ler. Olha que coisa! Lê um capítulozinho por dia. Lê 20 versículos por dia. Lê um pouquinho. Eu sempre tive e tenho muito mais do que uma Bíblia. Eu tenho várias Bíblias em casa. Quando eu trabalhava, eu tinha uma Bíblia que ficava no trabalho. Eu tinha uma Bíblia de bolsa, né? Essa aqui é a minha Bíblia mais velhinha, que eu amo ela de paixão, porque toda a minha vida tá aqui nessa Bíblia. Tenho essa, daí comecei a ficar velha, começou a ficar muito pequeno aquelas letrinhas, aí comprei uma Bíblia maior, tenho Bíblia de Jerusalém, tenho outras Bíblias em casa, mas pra quê? Para que eu consiga compreender melhor, às vezes de uma para outra tem uma diferença. Então a Bíblia de Jerusalém é ótima pra gente, e a Bíblia da Ave Maria também é muito boa. São 2 traduções boas, simples, fiéis, tá? Gente, é o seguinte, eu não falei nem metade do que eu tenho que falar pra vocês, né? E a gente já vai encerrar a live. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Eu falei um pouquinho hoje, dei uma introdução sobre o quarto de oração e eu parei no primeiro ponto da escuta, tá? Faltam mais 5 pontos de escuta, como que a gente escuta Deus, como que Deus fala com a gente, como que a gente vai conseguir ouvir Deus. E falta ainda a guerra espiritual no quarto de oração. E como que a gente faz cada coisa. Então, assim, o que eu quero combinar com vocês? Eu acho que eu vou precisar de mais 2 lives para terminar, né? Porque eu sempre acho que eu vou dar conta de falar e eu sempre falo mais do que eu consigo. Então, assim, o que vocês acham, tá? Vamos deixar já marcado, vocês vão me dar certinho se vocês toparem fazer, tá? Hoje eu tô bem impressionada que tem bastante gente aqui. Vocês topam, não vai dar em uma, é isso que eu quero dizer pra vocês, eu preciso de 2, porque pra mais uma é só encerrar como ouvir a Deus. Só pra eu ensinar vocês como que é a voz de Deus. E outra só pra dizer como é que é a guerra no quarto de oração, tá? Então, segunda e terça, pode ser? Podemos marcar mais 2 lives, uma pra segunda-feira e uma pra terça-feira? O que vocês acham? 7h30. 7h30 na segunda e 7h30 na terça. O que vocês pensam sobre isso? Topam?
Segunda-feira e terça-feira, tá certo? Então tá. Amanhã, então, não tem live. No final de semana não tem live. Vamos descansar. Segunda-feira, 7h30, encontro vocês aqui para terminar de falar sobre como escutar a voz de Deus no quarto de oração. E na terça-feira, fazemos a live sobre como transformar o nosso quarto de oração em um quarto de guerra. Como orar pelos nossos, como interceder, certo, gente? Vai acabar o tempo, não vou conseguir nem rezar para terminar hoje, porque falei bastante, tá? Mas então, segunda-feira, espero vocês aqui às 7h30 pra gente falar. Vou deixar gravada, vou deixar todas as lives gravadas. E segunda-feira, então, espero vocês para falar sobre como escutar a Deus no quarto de oração, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Nos encontramos segunda-feira. Um abraço!